Isso. Bom dia aos professores, então, do resto do país. Desculpe pelo resto do restante do país. Um bom dia especial ao pessoal de Macapá, onde eu estive recentemente, ao professor Guzman. E vamos, então, fazer a continuação da aula de Geometria Analítica do Paulo César, vendo alguns aspectos da geometria analítica no espaço. Paulo César já comentou esse fato um pouco estranho, que os programas do ensino médio não são iguais no Brasil e são, às vezes, nem semelhantes. Por exemplo, a parte de geometria analítica no espaço é abordada aqui no estado do Rio de Janeiro, mas não em São Paulo, por exemplo. Só para dar um exemplo. E é uma atitude que não entendemos bem, porque se o aluno estuda geometria espacial, conhece os poliedros, conhece o cubo, o tetraedro, pirâmide, retas, planos, interseções, paralelismo, coisas perpendiculares, por que não usar essa ferramenta, né, riquíssima para explorar essas propriedades, né, dessas figuras, até com uma manipulação extremamente mais fácil e intuitiva do que na geometria sintética, em que nós dependemos de um desenho razoavelmente bem feito para podermos enxergar as coisas, não é? Eventualmente de uma paralela mágica, alguma intuição no nosso raciocínio, né, dirigido especialmente à figura, enquanto que na geometria analítica, como o Paulo César começou a enfatizar, nós vamos, né, fazer uma transferência, né, desse raciocínio sintético para um raciocínio numérico. Então vamos manipular os números, as equações e tirar conclusões, né, a respeito dessas duas formas de trabalhar. Então a primeira coisa é a representação, né, de um ponto no espaço, onde Paulo César examinou inicialmente a reta, depois o plano, né, com a representação de um ponto e, consequentemente, dos vetores por duas coordenadas, e nós vamos acrescentar àquele plano um terceiro eixo perpendicular aos dois primeiros. Então, imagine que você tem aqui, imagine que isso aqui esteja desenhado em cima da mesa. São dois eixos perpendiculares, x e y. Então, nesse plano, né, que é chamado plano XOY, todos os pontos são representados de uma forma única através de um par ordenado. Então, este ponto tem uma abscissa x e uma segunda coordenada y. Ele fica, então, localizado assim. Agora, nós vamos fazer o seguinte acréscimo. Vamos imaginar um terceiro eixo, Z, perpendicular aos dois primeiros. Os três eixos, vamos deixar claro, estão graduados na mesma unidade, tá certo? A unidade de cada um deles é a mesma aqui na geometria analítica. E esse ponto que estava aqui, nós vamos passar a representá-lo assim. Ele vai ganhar uma terceira coordenada 0, se ele tiver
sobre esse plano que é o meu chão, né? O meu plano horizontal básico. E qualquer outro ponto do espaço será então representado por 3 números, os mesmos x e y, e o terceiro número representando a altura. Positiva se estiver acima do chão, né? Negativa se estiver abaixo. Então, dessa maneira, cada ponto do espaço é representado de uma única maneira através desses 3 números. E, reciprocamente, né? Se eu tiver esse terno ordenado, né? Se eu tiver um ponto do espaço, né? Eu deixo ele cair no chão, né? Obtenho este ponto, né? No plano XY, as paralelas me dão x e y, e a altura com o seu sinal adequado, o z. Nós vamos também, por motivos práticos, representar o vetor OP exatamente da mesma forma. Essa identificação entre os pontos do espaço, né, e o conjunto dos vetores, não pense que isso seja um complicador, muito pelo contrário, isso vai enriquecer e tornar as coisas muitíssimo mais fáceis. A definição, o conceito de vetor, que Paulo César falou ainda há pouco, não se prende absolutamente ao plano. Tá? Tudo que ele falou se refere a um espaço, na verdade, qualquer. Então, segmentos orientados equipolentes, a classe de todos os segmentos orientados equipolentes a um certo segmento dado, que se chama um vetor. Então, quando nós temos um outro segmento orientado, agora boiando aqui no espaço, né? AB, tá? Imagine que o segmento orientado AB seja equipolente ao segmento orientado OP. Tá? Então, esses segmentos orientados, eles representam o mesmo vetor, esse ente chamado vetor. Observe que, pela propriedade da soma, né, o vetor OA mais o vetor AB dá como resultado o vetor OB. Mas se eu estou identificando, não é, cada vetor OP com a sua própria extremidade, eu passo a escrever essa igualdade assim. Essa igualdade é uma beleza, porque ela reflete o fato, né, de que o vetor é um elemento transportador. Né? Vetor é o objeto que transporta o ponto A ao ponto B. Inclusive, a palavra vetor, né, como elemento que transporta, não é usado, esse conceito não é usado só em matemática. Vocês conhecem alguma utilização da palavra vetor fora totalmente da matemática, da física? Vou falar em dengue. Claro, o mosquito, né, ou melhor, a mosquita, a Aedes aegypti, é o vetor da dengue.
Fala-se assim, claro, vetor, que é o elemento que transporta. Exatamente. Então, esse vetor AB, que você pode enxergar ele aqui ou enxergar ele aqui, que é exatamente é o mesmo vetor, são representações do mesmo vetor, ele tem essa função. Portanto, se A tem coordenadas, digamos, x1, y1, z1, e se B tem coordenadas x2, y2, z2, aqui eu estou pedindo licença ao perfeccionista Luiz Henrique, porque ele acha que eu não podia chamar esses pontos de A e B, tinha que chamar de P1 e P2. Mas, pedindo licença, então vai ficar assim mesmo. Então, as coordenadas do vetor AB são justamente as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Quer dizer, usando, como o Paulo César falou, né? Delta X, delta Y, delta Z. As coordenadas de um vetor significam basicamente o seguinte, significa o quanto você deve somar as coordenadas de A para obter as coordenadas de B. É exatamente isso. Né? As coordenadas do vetor AB, ali dentro, né, daquele externo, estão guardados os números que, acrescentados às coordenadas de A, fornecem as coordenadas de B. Vamos ver um desenho mais concreto disso que eu acabo de falar. Tem que diminuir a luz aqui, senão ninguém enxerga nada. Mais. Melhorou um pouco. Então imagine o vetor AB, está ali bem em vermelho, solto no espaço, né? Quer dizer, você está vendo um segmento orientado, uma representação desse indivíduo chamado vetor AB, e a partir do ponto A, foram traçados planos paralelos, né, aos três planos principais. Então, a partir do ponto A, você tem um plano embaixo, né, paralelo ao plano XOY, outro plano paralelo ao plano YOZ e um terceiro plano à esquerda paralelo ao plano ZOX. A partir de B, a mesma coisa. Okay? Então, passando pelo ponto A, três planos paralelos aos planos principais e a partir de B, também três planos paralelos aos planos principais e com isso você guarda o seu segmento orientado a B dentro de uma caixinha. Essa caixinha, né, você conhece as medidas das arestas. Então, por exemplo, você vê o x1 e x2, né? Então, a diferença x1 menos x2, ou x2 menos x1, né, no caso, porque na minha figura x2 é maior que x1, representa o comprimento de uma das arestas dessa caixinha, desse paralelepípedo. E é exatamente essa medida, x2 menos x1, é o valor, esse ΔX aqui, né, quanto você deve acrescentar a x1 para obter x2. Lá no eixo y, a mesma coisa. A diferença, né, y2 menos y1, que é esse ΔY, representa o valor que você deve acrescentar a y1 para obter y2. E no terceiro eixo, exatamente a mesma coisa. Tá? Então, as coordenadas de um vetor indicam
né, como elemento transportador, né, indicam os 3 números que, acrescentados à origem de um segmento orientado, né, transportam ele para a sua extremidade. Essa figura, não precisa se preocupar em copiar, porque vocês vão receber ela impressa, né, já está por aqui, daqui a pouquinho chega, e também para todos os outros estados, essa figura vai chegar impressa e vai chegar também o arquivo, onde você pode manipular, você pode enxergar mexendo nesses pontos x1, y1, né? Ver o que acontece em diversas situações. Então, você pode manipular livremente essa figura. Essa figura ainda te mostra as projeções, né, que o vetor possui nos 3 planos principais. Aqui embaixo, né, você vê a projeção do vetor AB no plano x ou y. Então, esse vetor, essa projeção, né, que está no plano x ou y, possui 2 coordenadas aqui, né, x2 menos x1, y2 menos y1, 0 na terceira, né, porque ele está sobre o chão. E assim vocês podem, né, brincar e manipular essa figura livremente. Tá? Então, esse arquivo que está feito no Cabri, é facílimo de fazer, mas tem que traçar um monte de retas paralelas e tudo mais. Todos os coordenadores receberão, né, e poderão disponibilizar aí para os seus alunos. Ok? Muito bem. Então, como é que a gente... O módulo, né, é o comprimento do vetor. O módulo é, como você viu no desenho anterior, é a diagonal daquela caixinha, daquele paralelepípedo retângulo. Então, se um certo vetor V tem coordenadas A, B e C, o módulo de V é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É a diagonal do paralelepípedo retângulo. Se eu consigo calcular o comprimento de um vetor, eu consigo calcular a distância entre 2 pontos quaisquer. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é simplesmente o módulo do vetor AB. Se quiser escrever explicitamente o que é isso, vou botar aqui, né? Só para ficar, não reclamarem, x2 menos x1, tanto faz, né?
Bom, então, de uma forma bem simples, eu consigo calcular distâncias entre dois pontos quaisquer do espaço. E a figura mais simples, digamos, que nós podemos representar com esse conceito é a esfera. Você já está reparando um paralelismo absoluto entre o que o Paulo César falou no plano e agora as mesmas noções no espaço. Só que tem uma coordenada a mais, né? O resto está, por enquanto, igualzinho. Por enquanto. Então, se você tem uma esfera de centro aqui vai ser C. C. Coordenadas ABC. E um ponto qualquer. Aliás, eu vou representar assim, ó. Está aqui na superfície, tá? Não está... Enxerguem isso espacialmente. Isso aqui é uma esfera, uma bola. Então, a distância do centro a qualquer ponto da superfície é o raio. Então, se P é um ponto x, y, z, então esse ponto pertence à esfera se e somente se a distância de C a P é igual ao raio, ou seja, se e somente se a distância de C a P ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, então, uma esfera possui esse tipo de equação. Que é inteiramente análoga à equação da circunferência, né, no plano, com uma parcela a mais. Pois é. Outra coisa que Paulo César falou no finalzinho é a condição de perpendicularismo. Aqui em geometria no espaço, raramente nós desenhamos nas figuras com os eixos. Tá? Eles existem em algum lugar. Então, imagina que eu tenha no espaço aqui está a origem, e dois pontos A e B, formando um ângulo reto. E a condição de perpendicularismo no espaço é feita exatamente da mesma forma que foi feita ainda há pouco no plano. Não vou repetir as contas, mas é a aplicação do teorema de Pitágoras. Quer dizer que a distância de A a B
ao quadrado é igual à distância de O até A ao quadrado, mais a distância de O a B ao quadrado. E aí eu tenho já esse material, né? Eu sei calcular as distâncias, sem fazer todas as contas. O que eu tenho aqui é, suponha que eu estou usando para, digamos, A e B, essas mesmas letras aqui. Então, isso aqui significa x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. A distância da origem até A é x1 menos 0 ao quadrado, mais y1 menos 0 ao quadrado, mais z1 menos 0 ao quadrado. Portanto, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3... x1, y1, né? Mais x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais z2 ao quadrado. Bom, como você viu há pouquíssimo tempo, essa conta, só que um pouquinho menor, experimenta desenvolver mentalmente o lado esquerdo e vá simplificando com o que tem do lado direito. Aqui vai aparecer um x2 ao quadrado para começar. Então já vai cortar com um x2 que tem lá. x1 ao quadrado também vai aparecer, também já cortou. O que vai sobrar aqui? Esse menos 2x1, x2. Da mesma maneira, todos os quadradinhos estão simplificando, não precisa nem escrever de novo. E sobram os duplos produtos. Ou seja, a condição de perpendicularismo no espaço é exatamente a mesma do plano. Produto das primeiras coordenadas, mais produto das segundas coordenadas, mais agora o produto das terceiras coordenadas, igual a zero. Lembra que o Paulo César escreveu isso mesmo com alfa, beta, gama e delta, tá? Você reconhece que é exatamente a mesma coisa. Agora com mais uma parcelinha. No plano, você tem o recurso de chegar nessa condição de perpendicularismo via coeficiente angular, que vocês sabem, já vi que sabem muito bem esse negócio, m vezes m' é igual a menos 1. Só que aquele recurso já não se transporta para cá. Tá? Então, coeficiente angular é alguma coisa que... Primeiro, a gente nem fala muito essa expressão, mas tudo bem. Mas no espaço absolutamente não existe esse negócio. Bom, essa expressão daqui, ela tem um nome muito importante. Então, olha só. Esse vetor OA vai ser agora chamado de U. E esse vetor OB, V. As coordenadas de U são as mesmas coordenadas de A. Então, só aquele Ozinho que de vez em quando desaparece.
nós vamos falar com uma rapidez estonteante nesse nome chamado produto interno. O produto interno, ele é feito no plano e no espaço da mesma maneira. Ele é definido por essa conta aqui, tá? Esse lado esquerdo. Então, o produto interno no plano é somente esse resultado, que é um número real, né? Pode ser positivo, negativo, pode dar zero. E no espaço é definido com mais uma parcela. Aliás, deixa eu voltar aqui nessa condição de perpendicularismo. Se você tiver dois vetores, assim, ó, x1, y1, z1, outro x2, y2, z2. Se acontecer esse fato, qual é a sua conclusão? Eu peguei dois ternos ordenados, fiz a conta e aconteceu isso. Qual é a conclusão? Os vetores são perpendiculares? Ah, sim, pois é. Então, se dois vetores são perpendiculares, isso ocorre, tá? E se isso ocorre, ou os vetores são perpendiculares, ou um deles é o vetor nulo, é o 0, 0, 0. A não ser que você defina que o vetor nulo seja perpendicular a qualquer vetor, se quiser uma definição sem exceções, digamos, né? Ok. Mas então, o produto, vamos botar o vetor U, x1, y1, z1. O vetor V, x2, y2, z2. O produto interno de U por V é, por definição, esse resultado x1, y1, x1, x2, mais y, y2, mais z1, z2. Então, o produto interno de dois vetores, que é representado dessa maneira, é um número real, não é um novo vetor. Talvez alguém esperasse, né, que o resultado de um produto de dois vetores fosse também um vetor. Mas esse não. Existe um certo produto de dois vetores no espaço que dá como resultado um terceiro vetor, mas é um outro tipo de produto. Esse daí dá um número real. E o que esse resultado faz? Esse resultado, ele tem a importância porque ele, com mais alguns ingredientes, ele consegue calcular o ângulo entre dois vetores. Não posso fazer aqui porque o nosso tempo é super limitado, mas o livro tem detalhadamente, primorosamente explicado que o cosseno desse ângulo é exatamente o produto interno dividido pelo produto dos módulos. Módulo a gente já sabe calcular, produto interno acabamos de aprender. Apesar que essa fórmula eu estou passando por cima, mas ela tem uma outra utilidade maravilhosa, que ela mostra que esse resultado aqui, né, esse produto interno, que é igual ao produto dos módulos pelo cosseno do ângulo formado por eles, não depende do sistema de coordenadas. Então, veja, se eu tenho um vetor
aqui, nessa posição, as suas coordenadas, né, vão depender de quê? Da posição em que eu coloco os meus três eixos. Então, se eu colocar os três eixos nessa posição, ele é representado por x1, y1, z1. Mas se eu coloco, digamos assim, então ele agora já é representado por x', y', z'. Então, dependendo do sistema de coordenadas, esse mesmo vetor é expresso por três números diferentes, né? Mas o produto interno, que em cada sistema, entre dois vetores, né? Em cada sistema de coordenadas é calculado dessa maneira, não depende da escolha do sistema. Esse resultado, portanto, é uma propriedade intrínseca dessa figura. Depende dos comprimentos dos vetores, simplesmente, e do ângulo formado por eles. Tá? Em qualquer sistema de coordenadas, então, o produto interno de dois vetores é sempre o mesmo. Veja bem, só um detalhe aqui. Se eu conheço as coordenadas dos vetores, qual é o maior valor possível que esse resultado pode dar, hein? Vamos pensar nisso. Qual é o maior resultado possível que esse resultado pode dar? Vamos olhar isso da seguinte forma, né? O produto interno é produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Qual é o maior resultado que isso aqui pode dar? O produto dos módulos. Em que situação esse valor se atinge? Quando o ângulo for 0. Aí o cosseno é 1. Então, quando dois vetores forem colineares com o mesmo sentido, né, ângulo 0, o produto interno é o maior possível e é igual ao produto dos módulos. E quando é mínimo? Do outro lado, quando eles forem colineares de sentidos opostos, aí o ângulo entre os vetores é 180 graus, o cosseno é menos 1. Então, esse produto interno, ele varia entre esses dois valores. Menos o produto dos módulos e mais o produto dos módulos. Isso é uma desigualdade importante, né? Tem nomes interessantes. Bom, vamos fazer uma conta só para você que ainda, principalmente dos estados onde isso que eu estou falando não é matéria usual. Faça um favor para mim. Calcule aí em 1 minuto. Eu quero saber concretamente que ângulo, o cosseno, né? Qual é o cosseno entre esses dois vetores? Está tudo fresquinho, é só fazer a conta, né? A geometria analítica, frequentemente a gente brinca com os alunos que isso é uma matéria que você praticamente não tem que pensar. Aplica as ferramentas que ela te fornece. E faça as contas, né? Você vai trocar raciocínios, às vezes sofisticados, por trabalho braçal. Mas nesse caso, nem trabalho braçal é. Os módulos. Módulo de U. Que sorte, deu inteiro. Módulo de V.
36 mais 9, 40. Que sorte, deu inteiro também. Isso é uma raridade, né? Isso é uma autêntica raridade. Então, o cosseno de θ é assim. E o produto interno é 1 vezes 6, mais 2 vezes 3, mais menos 2 vezes 2. Isso dá 8. Então, o cosseno de θ é 8 sobre 21. Então, com isso, o que eu tenho já? Eu tenho no espaço possibilidades de, se eu coloco um sistema de coordenadas no meu problema, eu tenho como calcular distâncias diversas e ângulos, que são os elementos básicos, né? Distâncias e ângulos. Ângulo aí através do seu cosseno. Só de curiosidade, quanto dá mais ou menos esse ângulo aí? 8 sobre 21? (40 graus). Não fica achando que eu calculei, não. Isso aqui eu já tinha decorado. Claro. Não, porque às vezes, como é que esse cara sabe os cossenos? Não. Peguei uma calculadora aí e vi. Bom, eu já tenho distâncias e ângulos. Faltam duas coisas que eu não posso sair daqui sem falar. A reta e o plano. Aí a festa fica completa. Bem, a reta no espaço, ela vai ser definida da seguinte maneira. Eu vou dar um ponto P0 por onde ela vai passar. Então, esse ponto é conhecido. Ora, uma reta que passa por esse ponto, né, tem infinitas. Então, falta ainda dar a direção. Para onde é que ela vai? Essa direção vai ser dada por um vetor. Eu vou dizer que ela vai ser paralela a um certo vetor. Então, aqui, a origem. Eu vou te dar também um vetor V ABC. Então, essas são as coisas, os ingredientes dados. Um vetor dá a direção e um ponto P0 por onde a reta vai passar, não tem dúvida. Eu quero saber como encontrar qualquer outro ponto P XYZ sobre essa reta. Então, veja bem, aqui estão os dados, tá? Você conhece esses 6 números. Eu quero uma maneira de descrever, então, todos os outros pontos de uma reta no espaço. Aí você olha para esse vetor que vai de P0 a P. Vetor que vai de P0 até P é paralelo ao vetor V. Ou colinear, né? Se eu pegasse o vetor V e desenhasse ele ali em cima, você sabe que a gente pode desenhar um vetor onde quiser. Se 2 vetores são paralelos, então um é múltiplo do outro. Quer dizer que o vetor P0P é algum número real
Quando digo múltiplo, não quer dizer múltiplo inteiro, não, tá? É algum número real vezes o vetor V. Tá? Então, T é um número real, V é esse vetor aqui. Então, estou te dizendo que o vetor P0P é alguma coisa do tipo 3 vezes V, menos 1,5 vezes V, raiz de 10 vezes V, qualquer coisa, um certo número real vezes V. Tá? Isso daqui já é. Ó, vamos escrever ainda assim, P menos P0, né, como ensinou Paulo César, igual a TV. Lembrando que o significado dessa diferença é o vetor OP menos o vetor OP0. Ou ainda que P é P0 mais TV. Isso aqui já é uma equação da reta. E esse aspecto da equação da reta é o mesmo no plano ou no espaço. Porque nada indica aqui que eu esteja em 3 dimensões, quer dizer, a não ser isso, né? Mas se eu tirasse o Z0 e o C aqui, a situação é a mesma. Então isso daqui vale no plano ou no espaço. É a equação vetorial. O que é que ela me diz? Que para chegar no ponto P, eu preciso partir do vetor P0, aqui de P0, desse lugar, e andar, né? Eu tenho que me movimentar, eu tenho que ser transportado através de algum múltiplo do vetor V. Vamos ver com as coordenadas como fica isso. PXYZ. P0 é X0, Y0, Z0. E o vetor V é ABC. Ora, o que está escrito aqui, agora lendo em cada coordenada, é que X é X0 mais AT, que Y é Y0 mais BT, e Z, Z0 mais CT. Estão reconhecendo? Como é o nome disso? Como é que a gente fala? Equações paramétricas. Então, para cada valor de t real, você obtém um ponto diferente dessa reta. Cada t dá um ponto. E cada ponto possui um t. Muito bem. Aqui há uma pequena diferença entre escrever a equação da reta no plano ou no espaço. Para não poluir aqui o quadro, vou fazer aqui no rascunho. Imagine que eu tire o valor de t em cada uma delas. O valor de t na primeira é x menos x0 sobre a. O valor de t na segunda é y. Estou supondo agora a, b e c diferentes de zero, tá? Para poder escrever dessa maneira. Senão, y menos y0 sobre b. Z menos Z0 sobre C. Então, assim fica também escrita a equação de uma reta no espaço. É feio, né? É feio. Aqui no espaço, usar as equações paramétricas é muito mais saudável. No plano, como você não tem essa terceira parcela,
No plano você só tem as duas primeiras. Então, no plano é possível escrever y como uma certa função desse tipo. Y em função de x. No plano. Mas no espaço isso aqui não existe mais. Tá? Então, no espaço eu sou obrigado a escrever assim. Portanto, uma reta no espaço, reta R, é um conjunto de um conjunto de ternos do tipo x0 mais AT, y0 mais BT, z0 mais CT, com T real. Assim é que a gente descreve os pontos de uma reta. Por exemplo, de vez em quando é bom botar uns numerozinhos, né? Vamos descrever essa reta que passa em dois pontos conhecidos? Escrever assim, ou assim, é a mesma coisa. Como é que a gente fez? A reta, então, ela é descrita dessa forma. Um ponto por onde você sabe que ela passa. Você tem dois ali para escolher. Tá? Você pode escolher esse, pode escolher outro, ou pode escolher um terceiro ainda. Você já sabe calcular o ponto médio, por exemplo, eu quero botar o ponto médio. Qualquer ponto da reta serve para ser o P0. Então, essa aqui vai ser a minha escolha, digamos. O que eu preciso mais? Um vetor colinear. É óbvio que eu vou escolher esse vetor V. Quais são as coordenadas de V? Delta x, delta y, delta z, não é assim? 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. 4 menos 5, menos 1. Portanto, todos os pontos dessa reta são descritos por equações paramétricas dessa forma. X igual a... P0 escolhido foi esse. Então, 2 mais 2t, y, 1 mais t, z, 5 menos t. Então, é assim que a gente faz a equação da reta no espaço. Tá? Cada valor de t, você repara, para t igual a 0, o ponto que você obtém é o P0. Para t igual a 1, o ponto que você obtém é esse P1 aqui, ó. Para t igual a 2, o ponto que você obtém está bem aqui. De tal forma que essas distâncias sejam iguais. E assim, quando você vai avançando o t, o ponto vai andando como se você tivesse, então, colocado uma régua infinita sobre essa reta, em que aqui está a unidade e aqui o zero. T igual a 0, T igual a 1. Então, para cada número real, você tem um ponto diferente dela. Tá? Bom, eu vou ter que falar agora, e vocês não vão sair daqui sem isso, no plano. Porque, senão, o professor Elon não pode dar a primeira aula de amanhã, e aí tumultua tudo.
Então vamos aqui a uma coisa rápida. Bom, um plano solto aí no espaço, como é que ele vai ser definido? Eu vou fornecer, como lá na reta, um ponto por onde ele vai passar. Tá? Então, se eu tenho um plano aqui e um ponto do espaço, existem, evidentemente, infinitos planos que contêm esse ponto. Eu tenho que dar mais algum ingrediente para deixá-lo numa certa posição. Qual é o jeito legal de fazer isso? É dizer que ele é perpendicular a alguma reta. Nota que dizer que o plano é paralelo a uma certa reta ainda não permite, né, deixá-lo numa posição fixa, mas perpendicular sim. Então eu vou dizer que esse plano é perpendicular a essa reta aqui. Por comodidade, eu vou escolher uma reta passando na origem. Então é assim que o plano vai ficar caracterizado. Te dou um ponto pertencente e digo que ele tem que ser perpendicular a uma certa reta R. Ora, a reta que eu, por comodidade, já escolhi passando pela origem, né, já não vai ter esses três números aqui. O meu P0 já é a origem. Então, basta que eu forneça esse vetor que é colinear, que está sobre a reta. Então, eu te dou ainda o vetor V de coordenadas A, B e C. Então, esses são os ingredientes básicos. Vamos ver aqui, aspecto, então, tem a equação de um plano. Já que a equação de uma reta tem um aspecto horroroso quando escrito assim, mas nem tanto quando escrita na forma paramétrica. O que eu preciso? Eu preciso saber como é que eu encontro qualquer outro ponto P desse plano. Então, olha só, nós vamos desenhar esse vetor que vai de P0 a P. E usar os nossos conhecimentos da geometria espacial. Me diga, lembra aí, quando uma reta é perpendicular a um plano, o que acontece quando uma reta é perpendicular a um plano? Ela é o quê? Ortogonal a qualquer outra reta contida nesse plano. Muito bem. Então, quer dizer que o vetor V é perpendicular ao vetor P0P. Mas se você, né, desenhasse um representante desse vetor P0P, né, a partir da origem, então você teria um ângulo reto visível ali.
Então vamos ver o que acontece com isso. O vetor V, que é ABC, é perpendicular ao vetor. Como é que é P0P, hein? X menos x0, y menos y0, z menos z0. Lembrando, então, do que a gente falou ainda há pouco, na condição de perpendicularismo. Como é que é a condição de perpendicularismo? x1 vezes x2, né? O produto das primeiras coordenadas, mais o produto das segundas coordenadas, mais o produto das terceiras coordenadas, dá zero. Ora, isso que está aqui significa o quê? AX menos AX0, esse menos AX0 eu já vou jogar do outro lado. E fazer o mesmo com os outros. Para chegar, então, mais rapidamente assim. AX mais BY mais CZ igual a AX0 mais BY0 mais CZ0. Atento ao seguinte, x, y e z são números que estão variando dependendo da posição do ponto P. Mas isso que está aqui varia? Não, isso aqui é um número, porque ele é o resultado de uma conta feita com esses caras aqui que são dados. Vou chamar isso aqui só para uma letra. Então, a equação de um plano é um objeto que tem essa cara. Portanto, a equação de um plano é uma coisa... Opa! Y. Tem toda a razão. É uma coisa muito simples. Não é? É até mais do que reta. Plano é um negócio altamente fácil de lidar. Que propriedade tem esse plano? Esse é um plano que é sempre perpendicular a essa reta aqui, ó. A reta que é paralela a esse vetor. Então, esses coeficientes têm uma importância vital. Amanhã de manhã você vai ver, vai lidar o tempo todo com isso. Esses três coeficientes são justamente as coordenadas desse vetor perpendicular ao plano. O que acontece se você mantém os números A, B e C e for alterando esse D, for mexendo no D? O que acontece com o plano? Ele vai subindo ou descendo, né? De alguma maneira, mas sempre paralelo. Então, de cara, né? Se você olha um plano AX mais BY mais CZ igual a D, e AX mais BY mais CZ igual a D', você já sabe que são planos paralelos. Consequentemente, você já sabe que um sistema formado por essas duas equações não tem solução, já que são planos paralelos. Então, o grande lance, né, de olhar equações lineares geometricamente, que isso dá uma vida, você enxerga o que essas coisas representam. E a grande aula de amanhã é exatamente discutir, olhar sistemas lineares do ponto de vista geométrico. Então, para cada sistema, imaginar como são os planos, né, as posições em que eles estão e verificando se existe uma única solução, se não há solução, se há mais de uma solução.
Então, essa discussão é muito rica, muito interessante, a partir desse ponto de vista, né? Olhar uma equação linear e imaginando uma figura desse tipo. Tá? É claro que isso é um mundo, em uma aula não dá para fazer quase nada, mas o básico está aí. Nós vamos ter os grupos, Paulo César, os grupos já estão designados lá fora, os exercícios idem. Bom, pessoal aqui do Rio, né? Eu vou colocar aqui a lista dos grupos, onde é que as pessoas devem ir, e foram distribuídos os exercícios. Foram distribuídos todos, né? Vocês vão localizar quais são os de hoje aí com facilidade, né? São os relativos a... Então, deixa eu só me despedir, então, o pessoal do Brasil todo. Trabalhem direitinho hoje de tarde, que tem exercícios bem interessantes para discussão depois. E tudo isso da geometria analítica no plano e no espaço continua amanhã. Abraço, então. Então, nós vamos formar, para trabalhar hoje à tarde, vamos formar 12 grupos, que são os seguintes. Então, o grupo 1 vai de Abimael a André. Grupo 2, Andréia a Carlos. Grupo 3, Cíntia a Diego. Então, esses 3 grupos vão para a sala 224. Depois, de Dorival a Fernanda, de Flávia a Jane, ED, João a Kátia. Sala 228. Depois, Leandro a Luiz Carlos. Luiz Henrique a Marta. Michele a Ricardo. Então, a sala em que vocês vão normalmente ficar é a sala 232. Só que hoje vai ser na sala 347, porque tem uma defesa aí de tese programada para a sala 232. Mas nos outros dias vai ser na 232. Finalmente, os últimos 3 grupos. Rita a Sandra. Sandro a Tatiana. Thaisa Walter. A 236. Então, vocês sabem como proceder, né?
Depois do intervalo para o almoço, vocês vão se reunir nessas salas, trabalhar em cima dos exercícios. Tem 3 exercícios correspondentes a cada uma das aulas. E depois vão ter oportunidade de dividir as soluções aí com os colegas. Até à tarde.